Você já se perguntou quantas histórias incríveis da Bíblia permanecem escondidas, esperando para ser descobertas? E se eu te dissesse que existem heróis e vilões que enfrentaram dilemas, desafios e até fraquezas humanas que se parecem muito com os nossos? Sim, a Bíblia está cheia de personagens que, apesar de pouco conhecidos, têm lições poderosas sobre fé, coragem e superação para transformar a maneira como você enxerga sua própria jornada. Neste vídeo, vamos explorar histórias fascinantes de personagens que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas cujas vidas podem inspirar você a enfrentar desafios com mais confiança e propósito. Prepare-se para descobrir que até as figuras mais esquecidas podem trazer lições profundas e algumas delas podem até mudar a sua maneira de encarar a vida. Vamos juntos? A Bíblia é um verdadeiro tesouro de histórias, mas muitas vezes acabamos focando apenas nos personagens mais conhecidos. Moisés e os 10 Mandamentos, Davi e Golias, Paulo e suas cartas, são figuras poderosas, mas elas representam apenas uma parte da vasta riqueza de narrativas bíblicas. Por trás das páginas, há muitos outros personagens, homens e mulheres que viveram momentos marcantes, mas que muitas vezes passam despercebidos. E assim como as pessoas que conhecemos hoje, esses personagens também enfrentaram dúvidas, medos e fraquezas. Por que eles são esquecidos? Talvez porque suas histórias ocupem apenas alguns versículos ou porque não têm grandes feitos que chamem a atenção à primeira vista. No entanto, o que muitas vezes ignoramos é que Deus usou essas pessoas de maneiras extraordinárias. Eles são exemplos vivos de que, mesmo sem destaque, cada um tem um papel importante na grande narrativa da fé. Suas lutas refletem situações que, mesmo séculos depois, continuam sendo profundamente humanas. Escolhas difíceis, momentos de coragem e a luta constante entre fazer o que é certo ou ceder à pressão. Essas histórias nos ensinam que, independentemente do que estamos enfrentando, Deus pode usar qualquer pessoa, inclusive nós. Como Débora, Eude, Jael e tantos outros, somos convidados a participar de algo maior, mesmo que nossa parte pareça pequena. Ao explorar suas vidas, percebemos que esses personagens não estão tão distantes de nós quanto imaginamos. Eles são pessoas comuns, vivendo em tempos diferentes, mas enfrentando dilemas que ainda ecoam hoje. Agora vamos mergulhar nessas histórias. Vamos conhecer Débora, uma mulher que desafiou todas as expectativas ao liderar seu povo em tempos de crise, mostrando que a fé e a determinação são forças poderosas. Débora é um exemplo impressionante de liderança e coragem em um período de grande instabilidade em Israel. Sua história, encontrada no livro de Juízes, nos transporta para uma época em que o povo de Israel enfrentava opressão nas mãos do exército cananeu, liderado pelo poderoso comandante Sísera. Enquanto os homens hesitavam em tomar a liderança, Débora se destacou não apenas como profetisa, mas também como uma juíza respeitada, a quem o povo recorria em busca de sabedoria e direção. O que torna Débora tão marcante não é apenas o fato de ela ser uma mulher em uma posição de autoridade em uma sociedade dominada por homens, mas sua absoluta confiança em Deus e em sua promessa de libertação. Quando Baraque, o líder militar de Israel, foi chamado para lutar contra os cananeus, ele hesitou. Ele só concordou em ir para a batalha sob a condição de que Débora o acompanhasse. Isso mostra como até os líderes militares dependiam de sua força e orientação espiritual. Débora aceitou o desafio, mas com uma advertência. A glória da vitória não seria de Baraque, mas de uma mulher. E, de fato, foi exatamente o que aconteceu. Sob sua liderança, os israelitas derrotaram Sísera e seu exército, com a batalha culminando na morte do comandante pelas mãos de outra mulher, Jael. Débora não apenas desempenhou seu papel como líder,
mas também escreveu um dos cânticos mais antigos da Bíblia, o Cântico de Débora, que celebra a vitória e a fidelidade de Deus. A lição que Débora nos ensina é clara. A verdadeira liderança não depende de gênero ou status, mas de coragem, fé e disposição para agir quando necessário. Ela nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa que esteja disposta a confiar nele e liderar com sabedoria e força. E assim como Débora liderou Israel em tempos de incerteza, outro personagem improvável, Eude, também foi usado de maneira surpreendente. Sua história mostra como habilidades aparentemente ordinárias podem se transformar em instrumentos extraordinários nas mãos de Deus. Vamos conhecê-lo a seguir. Eude é uma figura fascinante que ilustra como Deus pode usar características únicas e até inesperadas para cumprir seus propósitos. Sua história, narrada em Juízes 3, acontece em um período em que Israel estava subjugado pelo rei Eglon, de Moabe. Durante 18 anos, o povo sofreu sob o domínio desse rei, até que Deus levantou Eude, um libertador improvável. O detalhe interessante sobre Eude é que ele era canhoto, uma característica pouco comum na época. Essa singularidade desempenhou um papel crucial na missão que ele recebeu. Eude foi encarregado de levar um tributo ao rei Eglon, mas tinha um plano muito mais ousado em mente: assassinar o rei e libertar Israel do jugo moabita. Ele escondeu uma adaga de 2 gumes em sua perna direita, algo que os guardas não verificaram, já que a maioria das armas era carregada no lado oposto, para destros. Ao se apresentar ao rei, Eude pediu uma audiência privada, alegando ter uma mensagem secreta de Deus para ele. Quando ficaram a sós, Eude agiu rapidamente, usando sua adaga para matar Eglon. Depois, fugiu astutamente, trancando as portas do quarto para atrasar qualquer perseguição. Essa ação abriu caminho para que os israelitas derrotassem os moabitas e garantissem 80 anos de paz. A história de Eude nos ensina que até mesmo características que podem parecer uma desvantagem podem ser usadas por Deus de maneira estratégica. Ser canhoto, em sua época, podia ser visto como algo fora do comum, mas foi exatamente isso que o tornou capaz de cumprir sua missão. Além disso, sua coragem e astúcia mostram como é importante estar preparado para agir com sabedoria e determinação. Assim como Débora, Eude nos lembra que Deus trabalha através de pessoas comuns com habilidades únicas. E, na próxima história, veremos Jael, outra personagem surpreendente que também desempenhou um papel crucial em uma grande vitória, provando que a coragem pode surgir nos momentos mais inesperados. Vamos conhecê-la. Jael é uma das personagens mais intrigantes da Bíblia, aparecendo brevemente no livro de Juízes, mas deixando um impacto duradouro. Sua história está ligada à batalha liderada por Débora e Baraque contra o exército de Sísera, o comandante cananeu. Após a derrota de seu exército, Sísera fugiu a pé, buscando refúgio. Ele encontrou abrigo na tenda de Jael, que era esposa de Éber, um aliado neutro. O que acontece a seguir revela a coragem e determinação de Jael. Ela acolheu Sísera com hospitalidade, oferecendo leite para saciar sua sede e um lugar para descansar. No entanto, enquanto ele dormia profundamente, confiando na segurança que acreditava ter encontrado, Jael tomou uma decisão ousada. Usando uma estaca de tenda e um martelo, ela matou Sísera, garantindo a vitória completa de Israel sobre os cananeus. Por que Jael tomou essa atitude? Embora os detalhes de suas motivações não sejam completamente claros, sua ação é celebrada no Cântico de Débora como um ato de bravura e obediência ao propósito divino. Jael não era uma guerreira nem uma figura de destaque, mas no momento certo ela demonstrou coragem incomum e desempenhou um papel decisivo na libertação de Israel.
A história de Jael nos ensina que muitas vezes a coragem se manifesta em momentos inesperados e em pessoas que não possuem nenhuma preparação aparente. Mesmo em situações aparentemente simples, decisões ousadas podem mudar o curso de eventos importantes. Com Jael, aprendemos que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de nosso papel ou posição, para fazer a diferença. E falando em pessoas que superaram adversidades, nossa próxima história é a de Mefibosete, que nos mostra o poder da graça em tempos de dificuldade. Vamos descobrir mais. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração hoje. E lembre-se, Deus pode usar qualquer pessoa, inclusive você, para transformar o mundo. Até o próximo vídeo.